Muito boa noite pessoal. Nesta segunda-feira, depois de alguns dias, voltando aqui com mais uma live. Empolgado para falar algumas coisas aqui no contexto atual que a gente está vivendo, desta nossa geração maravilhosa aí, tá bom? Falar alguma coisa do que acontece no momento aí, na sociedade, na política, mas trazendo uma visão também da palavra de Deus, né? Que não podia ser diferente, né? Tomando algumas coisas da palavra de Deus, mas interpretando o momento em que a gente está vivendo, momentos quente, complicado, né, nesta sociedade, no meio político, né? Enfim, essas discussões. Mas a Bíblia tem alguma coisa a ver com isso? Com certeza, tá? Nada acontece neste mundo sem a permissão de Deus, consentimento. Deus no controle, é lógico, mas a gente tem que estar atento aos acontecimentos social, político, das nações, enfim, para entender o contexto bíblico e a palavra de Deus, enfim. Então, alguns minutos para a gente meditar em algumas coisas desse contexto. E por que algumas coisas aparentemente, às vezes, incompreensível que a gente vive hoje, né? Se olhar pela visão natural, tem coisas que a gente parece incompreensível, o posicionamento de certas pessoas se dizem até cristã, né? Então, para a gente entender por que dessas coisas, né? Tem uma palavra de Deus em Romanos, capítulo 15, verso 4, que diz que tudo o que dantes foi escrito para nossa instrução ou para nosso ensino foi escrito, tá bom? E diz ali também que pela consolação, paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Uma coisa que parece que está difícil hoje, diante do contexto, é ter esperança. Complicação política, agressões, ofensas, doenças se multiplicando, as inúmeras, e essa que virou o mundo de perna para cima esse ano aí. Enfim, então muita gente desesperançosa, tá bom? Perderam as esperanças. E outros estão brigando aí, meramente numa visão política da coisa, né? E seria essa a visão correta? Creio que não. Nós temos que olhar além da coisa natural, para entender um pouco mais o que está acontecendo com o mundo hoje, certo? Se nós ficar apenas numa visão limitada às coisas naturais e aparentes, nunca vamos compreender. E aí está a razão de muitos conflitos. Então, para nós entender um pouco e ter paz e ter esperança, precisamos entender o outro lado desses acontecimentos. Então, se Paulo disse aí aos Romanos, na sua carta, que tudo foi escrito, e eu estava vendo aqui um contexto de uma palavra de Deus que tem a ver com o quadro atual dessas brigas na sociedade, política, corrupção, maldade, todas essas intolerâncias e coisas que se vive hoje, tá certo? E eu estava vendo que tem um trecho bíblico aqui, baseado na história e na vida de Israel, logo que saiu do Egito, na liderança de Moisés, e que retrata o que está aí. Eu quero ler uns versículos aqui em Deuteronômio 32, para a gente tecer alguns comentários na sequência aqui, dentro desta visão, né? Dentro dessa visão. Me diz uma coisa, você sabe qual é a religião mais perseguida e mais martirizada no mundo? Se você pesquisar na internet, você vai ver que é cristianismo. Deixa eu fazer outra pergunta. Você sabe qual é o sistema político que mais matou e mais fez vítima pelo mundo? Pesquisa aí que você vai encontrar. Comunismo e socialismo. Como nós entender cristão que tem esse posicionamento a favor disso? Se olhar pelo lado natural, a gente não compreende. Mas se olhar pelo lado bíblico, a gente vai entender por quê. Tá certo? Deuteronômio 32, certo? Me permita ler 6 versículos aqui, do 1 ao 6, para a gente entender um pouco daquilo que eu quero comentar rapidamente.
Diz assim: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva e destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandezas ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra eles seus filhos. Eles não são. Vamos ler no verso 5. Corromperam-se contra eles seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensai assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Palavras difíceis, tá certo? Mas que retratam um quadro de Israel, a quem Deus enviou Moisés, Arão, Miriam, esses três irmãos, na liderança, tiraram Israel da escravidão do Egito, debaixo da mão de Faraó, e Deus abre o mar vermelho, faz todos os milagres, leva esse povo para o deserto e sustenta, tira água da rocha, faz muitos milagres, está nessa história. Manda maná, manda codornizes, sara as águas amargas de Mara, e atende esse povo de uma maneira tremenda. E aqui diz, nesse trecho, quero destacar algumas coisas do que eu li aqui. Primeiro, ele diz que a doutrina do Senhor, ou seja, o ensino do Senhor, é como uma chuva ou como um orvalho. Olha, todos nós sabemos que o principal motivo da água é dar vida. Onde tem chuva, onde tem água, tudo revive, renasce, produz a vida. Então diz que a doutrina, o ensino, o conhecimento do Senhor é como chuva ou como orvalho. Ela traz renovo, ela traz vida, certo? Diz que Deus é uma rocha cuja obra é perfeita. Então Deus criou tudo que está aí diante de nós hoje, e Deus criou a raça humana, e diz assim, Deus criou homem e criou mulher, criou macho e criou fêmea, certo? E criou toda a natureza que está à nossa volta, e fez o homem à imagem e semelhança de Deus. E esta palavra diz tudo assim, diz Deus é uma rocha, cuja obra é perfeita, isto é, de maneira absoluta, né? Mas diz também que o caminho do Senhor é justiça, certo? Ele é justo. E a outra expressão diz assim, que Deus é a verdade. Se tu prestou atenção, que tudo isso nós encontramos nesses 6 versículos de Deuteronômio 32 que acabamos de ler. Lembrando que Jesus, quando veio à Terra fazer sua missão, ele também disse, eu sou a verdade, tá bom? Eu sou a verdade. Agora, quando vem a visão para o lado humano, aqui, diz aí no verso 5, que os seus filhos, serão os filhos de Deus, aquela geração, e que eu disse que tem tudo a ver, o retrato ao quadro de hoje, diz que eles se corromperão, né? Se corromperam contra o Senhor, se corromperam, se tornaram uma mancha. E diz aqui, na expressão aqui, Moisés chamou eles de um povo, uma expressão pesada, difícil, povo louco e ignorante, que se revoltaram contra o Senhor e distorceram todos os fatos. Eu disse que eu ia ler um trecho bíblico que tem tudo a ver com o quadro de hoje.
com coisas que se tornam difíceis de entrar na cabeça da gente entender o que a gente vê. Tantas postagens pela internet, tudo bem, a internet virou, é uma tremenda ferramenta, um instrumento, mas virou também um depósito de lixo. Todo mundo vai ali e joga tudo quanto é lixo e porcaria, e que imagina, que pensa, sem noção, muita coisa. Mas como eu disse, se nós olhar não apenas numa visão natural, terrena das coisas, mas olhar além do natural, nós vamos entender o que estamos vivendo. A gente está vivendo um conflito de reinos espirituais. Então não olhe, estamos aí no contexto de uma eleição, ainda que seja municipal, mas daqui 2 anos vem uma mais forte ainda, nacional. E é o retrato do que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, certo? E é inacreditável que tem gente festejando a suposta derrota de Trump, que ainda está em discussão, e é bem provável que inverta isso aí, porque a corrupção já está provada que é grande. E tem gente no Brasil festejando, né? Sem entender, e outros dizendo que é o fim do capitalismo, né? Que a direita está acabando. Então dá uma olhadinha para a história. Dá uma olhadinha para a história. Vai ver o que foi União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que durou de 1922 até 1991. Vai ver o que foi. Quando Stalin e outros lá levantaram o socialismo, esse governo totalitário lá, muitos templos e igrejas viraram estrebaria de animais, igrejas cristãs, certo? Viraram estrebaria de animais. Mataram os grandes proprietários de terras, empresários, acabaram, e passou a ser tudo do governo. Até que a União Soviética acabou na miséria e acabou, caiu. Ficou conhecido muitas décadas como uma cortina de ferro. Certo? E aí você vai olhar comunismo, socialismo e fascismo, que são governos totalitários e ditadores, muda um pouco, algumas vezes é tudo mesmo na linha infernal, diabólica, né? E aí não dá para entender como tem cristão que defende essa ideologia e ainda acha que está certo. Olhe para a palavra de Deus. Nunca se viu tamanha inversão de valores quanto esta. Então, num quadro pequenininho e profético, como era Israel, o que Moisés escreveu nesse capítulo 2? Diz que eles se corromperam contra o Senhor e ficaram conhecidos como uma geração louca e ignorante. Né? Então tem gente que se acha muito sábio na ciência humana, nas coisas humanas, mas é ignorante das coisas espirituais e da palavra. E toma um posicionamento. Como pode alguém defender, ou estar junto, ou estar apoiando essas ideologias que vêm contra a família, buscando acabar com a família, tirando o poder dos pais sobre os filhos, colocando sobre o Estado, sobre o governo do Estado, o poder do Estado, que é isso que as leis estão fazendo, né? Essas ideologias de gênero, querendo impor isso nas escolas, colocando até banheiros, né? Devia ser uma coisa privativa, como você foi para masculino e feminino, que é por coletivo para homossexuais junto e tudo junto, né? Uns desrespeito e outras coisas absurdas que vão colocando. Bom, é que hoje se confunde também liberdade com libertinagem, certo? E para muita gente, liberdade quer dizer não ter limites. Parece um conflito, mas não. Liberdade implica em responsabilidade. Isso a Bíblia também é muito clara. A Bíblia diz, você anda, vive a tua vida como você quer. Está lá em Eclesiastes. Anda, faz o que você precisa. Mas sabe uma coisa, Deus te dará a juízo. Vai ser julgado pelas suas obras. E é isso que está aqui também, que lemos aqui, que o caminho do Senhor é justiça. A outra distorção que existe hoje é amor. Na visão do contexto de hoje, que muitos falam, amar, na visão dessa geração de hoje, é você aprovar tudo, aplaudir tudo, dizer amém para tudo. E esquece que o verdadeiro amor corrige.
Esquece que Deus é amor, mas Deus é justiça. Quer dizer, Deus te dá livre-arbítrio e liberdade. Você vive, peca à vontade, como você quiser. Quer ser hétero, quer ser homo, quer viver vida de adultério e prostituição, quer matar, quer roubar, você é livre. Não desce um anjo do céu segurar você para não te prender, para não fazer. Só diz assim: por tudo o Senhor te trará a juízo, certo? Porque o caminho do Senhor é justiça. Então, uma coisa também que se distorce hoje é assim: a gente falar contra o pecado, é preconceito. Não, preconceito seria você desprezar, humilhar, sei lá, uma pessoa. Mas você não aprovar obras é outra coisa. Não é uma discriminação pessoal. Não é discriminação. Então é nesse sentido que muitos dizem que a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é preconceituosa, e tem gente já dizendo que a Bíblia precisa ser reformulada, ser corrigida, ser refeita. Quem é que vai ter poder de mudar a palavra de Deus? Deus é soberano, gente. Que está aqui, aceite ou não aceite, está aqui e vai cumprir. E Deus vela pela palavra dele para cumprir, não adianta querer mudar a palavra. Então uma coisa é amar o pecador, outra coisa é você rejeitar o pecado, certo? Então quantas pessoas existem hoje dentro das igrejas que foram bandidos, foram prostitutas, foram homossexuais, viveram uma vida depravada de pecado, de tudo, mas um dia se arrependeram dos pecados? Gente que foi assassino, bandido, ladrão, de todo tipo de coisa, hoje são pregadores do evangelho porque conheceram a verdade, creram e foram salvos e deixaram a vida de pecado. Então ninguém acolhe e recebe mais as pessoas sem preconceito do que as igrejas cristãs de um modo geral, certo? Acolhe, recebe e ajuda as pessoas a ter uma vida espiritual restaurada em Deus. Esta é a verdade, certo? Restaurada pelo poder de Deus. Então você falar contra o pecado de uma sociedade não é preconceito e não é discriminação, embora não entre na cabecinha pequena dessa geração que se corrompeu contra Deus, como Moisés disse aqui para o povo judeu: se tornaram um povo louco e insensato, né? Um povo ignorante. Então nós temos que entender que nós temos sim uma geração formada nas faculdades, mas ignorante nas coisas espirituais contra Deus, que se tornaram loucos contra Deus. Dá para ver as tais exposições de arte que fazem aí, que viraram polêmica nesses últimos tempos, nesses últimos meses, ano, né? De pessoas nuas, fazendo lá, se rolando, se esfregando lá, cheirando o traseiro do outro lá, né? Botando criança para tocar em adultos nus, enfim. Mas para eles isso é cultura, isso é loucura e ignorância. Mas dizem que são pessoas formadas, de faculdades, que nada foram para ser doutrinado numa ideologia maligna deste sistema fascista, comunista e socialista, que é a linha e plataforma do anticristo que está para se manifestar na Terra. Estamos nas vésperas disso, sem dúvida alguma, certo? E o mundo está se dividindo em dois blocos, e essas plataformas já estão preparadas sim. Então, entenda que nós vivemos uma guerra espiritual. Como Paulo, numa de suas cartas, disse: nossa luta, nossa batalha não é contra a carne e o sangue, não é contra a pessoa semelhante, mas é contra potestades espirituais, poderes malignos que estão dominando a mente dessas pessoas, possuindo essas pessoas e usando para os fins diabólicos, infernais de Satanás, né? Que está usando essas pessoas. Então são pessoas que estão sob influências demoníacas, com a mente cegada, fechada e escravizada. E você que é cristão, não fique jogando pedra no teu semelhante, não, mas tenha compaixão dessas almas que estão sendo levadas de cabresto para o inferno. O triste e o lamentável é que muitas dessas pessoas só vão se dar conta quando cair nas garras do capeta mesmo. Infelizmente, isso é triste. Às vezes até parente seu está lá, seguindo esse tipo de coisa. Então é tempo da igreja se apegar a isso aqui, palavra de Deus, certo? Palavra de Deus.
jejum e oração, e falar a verdade da palavra de Deus. Não é mais tempo de brincar, de showzinho nas igrejas, que se viu muito nos últimos tempos, né? Celebrações, cultos que viraram shows, espetáculos, idolatria, estrelismo de cantores e pregadores, enfim, isso aconteceu na igreja. Não é tempo, isso acabou, gente. A guerra se intensificou. Se intensificou. Está difícil. Mas é para este tempo que nós somos chamados. Você é o chamado de Deus? É um dos chamados de Deus? Não se cale e não se envergonhe disso aqui. Diga e fale o que está aqui, sem medo. Porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Tá certo? Nosso Deus ainda é o maior. E ainda está no controle desse mundo. E ainda tem o domínio sobre essa terra. Certo, gente? Ainda tem. É Ele que tem o poder de pôr reis e tirar reis, ou seja, governos, pôr e tirar. É Ele que tem. E Ele sabe por que permite. Se o governo dos Estados Unidos cair, houve uma permissão de Deus. Alguma finalidade corretiva, coisa Deus tem. Agora oremos pelo Brasil, que Deus salve o Brasil. Cremos que o Brasil é um país que Deus escolheu para uma obra missionária pentecostal de avivamento para o mundo, neste tempo, agora. Não é para daqui uns anos, é para agora. Deus tem uma grande obra com o Brasil para o mundo. Então o Brasil precisa ser socorrido e salvo dessa avalanche que busca destruir o mundo. Certo? Olha o que está acontecendo na Venezuela, na Argentina, que está indo pelo mesmo caminho, o Chile, entre outras nações. Olha o rastro de destruição que esse sistema deixou ao longo da história. Como já mencionei antes, antiga história de União Soviética e outros lugares da Terra, pequena Cuba aí na América Central e assim por diante. E olhe quantos cristãos, desde o tempo do Império Romano, dos dias de Cristo, quantos cristãos não olharam para a sua reputação, para a sua vida, mas se sacrificaram, mas sustentaram a pregação da verdade. Da verdade, que prevalece, que é a palavra de Deus. Então cremos nestas verdades. A doutrina do Senhor é como a chuva, como o orvalho. Ela dá vida e abundância. Que esta verdade esteja sobre a sua mente e o seu coração. A doutrina da palavra de Deus, a revelação, o conhecimento de Deus, o ensino bíblico, a visão bíblica. É disso que está falando. Esta doutrina do Senhor é como chuva, como orvalho. Ela vai te trazer vida. Ele é rocha. E a obra dele é perfeita. Porque as pessoas querem corromper e destruir o que Deus fez. O que Deus fez é perfeito. Quem destrói é o homem usado pelo maligno, influenciado pelo pecado. Voltemos-nos para Deus e para a verdade da sua palavra. Enquanto é tempo para a salvação, porque o tempo está esgotado. Toda essa movimentação, essa agitação da terra está prevista nas profecias. Leia Daniel, leia Apocalipse, entre outros profetas. Toda essa agitação e essa agonia das nações é profético. É o tempo de se manifestar o anticristo, está chegando, mas a igreja será salva antes. Então é tempo de pregar a salvação. É tempo de pregar e ensinar a igreja que vai subir para que esteja prudente, vigilante e preparada, conforme relata aquela parábola de Mateus 25, os 10 virgens, mas é tempo também de preparar aqueles que vão ter que enfrentar o anticristo. Se você já está assustado com o que está acontecendo nas nações hoje, imagine se você ficar para o reino do anticristo nesta terra, o que vai ser. Então é tempo de preparar aqueles que vão ficar também, para que ainda tenham coragem de enfrentar o que virá e quem sabe sobreviver e ainda alcançar a misericórdia de Deus.
Gente, Deus abençoe. Uma noite de bênção, de paz. Obrigado por nos ouvir, nos acompanhar aí. Compartilhe e passe adiante essa mensagem. Um abraço, Deus te abençoe com paz nesta noite, em nome de Jesus. Amém.